Oi, oi, tá me ouvindo? Oi, tudo bem? Tudo bom e com você? Tudo bem. Ficou muito boa essa poltrona branca com a blusa branca, ficou super legal. Eu tô basicamente engolida pelo sofá, né? Mas ficou lindo, ficou clean, Pois é, eu acordei minimalista hoje. total. Tudo bom com você? Tudo bem, tudo bem. Maravilha, boa noite. Boa noite, pessoal. Ó, o pessoal tá conectando aqui. Vou pedir só um minutinho, porque como a gente tem essa logística online, Claro. né, tem sempre uns minutinhos para todo mundo chegar. Vou admitindo aqui o pessoal na nossa sala. Vou dar aí uns 2, 3 minutinhos de tolerância e a gente já faz as devidas honras da casa, né, para que você possa já iniciar. Em alguns minutinhos a gente já começa. Tem um monte de gente que estava louco para te encontrar. Que responsa. É, não, teve mesmo. Olha, muito requisitada. São quantos alunos? 33 no total. E a gente tem são jornalistas, né, que tem interesse em política internacional. A maioria deles já trabalha, e aí a gente tem representantes de diversos meios aqui. Nós temos pessoal de TV, de rádio, de impresso, bastante, tem gente do Globo, tem gente da Veja, tem gente da Band News TV, CNN Brasil, tem gente da Jovem Pan, tem, bom, enfim, vários representantes. E temos também pessoas em transição de carreira, tanto de jornalismo, né, tentando se especializar no jornalismo internacional, quanto de relações internacionais tentando ingressar no universo do jornalismo, né? Nossa, quem são esses malucos de RI para jornalismo? Salva eles, Fê. Você sabe que outro dia o Favale fez uma participação aqui na nossa aula, bem no dia que aconteceu aquele incidente, né, triste no Líbano, e ele estava há não sei quantas horas sem dormir, em pé, exausto, e ele chegou para a aula e disse ao pessoal: minha mensagem da aula de hoje é: desistam enquanto é tempo. Ai, ai. Tal, eu entendo. Mas olha, deixa eu te explicar uma coisa que é importante. A gente tem esse curso e pela própria natureza, né, da carreira, a gente trabalha com duas possibilidades aqui de acompanhamento das aulas. Alguns alunos costumam nos acompanhar ao vivo, né, aqui online, como é o caso agora, e alguns alunos nos assistem depois na modalidade offline, porque alguns estão escalados para plantão, alguns estão trabalhando no momento, né? Então, dependendo aí da cobertura que eles estejam envolvidos, eles não estão ao vivo. Então, de qualquer forma, você vai falar com uma parte que está aqui, depois uma outra parte vai te Aparece assistir. depois, né? Exatamente. Então, nós temos esse grupo, como eu disse, formado aí por diferentes profissionais, né, com diferentes perfis. Para você saber um pouquinho mais, hoje é a nossa última aula, você vai encerrar, então, o curso, né? E que alegria, né? Que honra encerrar com você. E a Oh, ideia desse honra curso... minha. Não, muito, muito, muito felizes. Nossa, uma alegria mesmo. E a ideia desse curso foi justamente proporcionar uma experiência intensiva, né, no campo de política internacional. Então, nós desenhamos um curso que tinha aí um ferramental teórico-analítico para dar um pouco de substância mesmo para que as pessoas façam a cobertura de internacional e também uma abordagem por elementos regionais. Então, a gente falou das principais regiões do mundo, da dinâmica geopolítica, dos temas mais quentes, para tentar dar esse panorama, né? E foi muito bacana, assim, a gente passou aí longas aulas, né? Foram aí várias aulas debruçadas sobre isso e nada mais interessante do que terminar o curso justamente com esse tema do seu próximo livro, né? Que os alunos todos já sabem, a gente comentou sobre ele em outras aulas aqui ao longo do curso, porque no final do dia é o que está na fronteira, né? Seja do jornalismo, seja da própria política, da política internacional.
e do que a gente vai viver como sociedade, né? Um pouco da motivação desse curso, que foi estruturado por acadêmicos, jornalistas, né, de carreira e pelo Instituto Global Atitude, que é uma organização não governamental, foi, primeiro, qualificar o debate público no campo de relações internacionais e, de certa forma, unir esforços, unir vozes entre esses atores, né, acadêmicos, jornalistas e terceiro setor, que estão interessados em promover as instituições, promover a democracia, incentivar o conhecimento com lastro científico, combater fake news, combater tudo que a gente está vendo em termos de escalada, né, de autoritarismos de todo tipo. Somos, de certa forma, todos vozes, né, que têm sentido as consequências desse movimento no Brasil e no mundo. Então, quando você pôde aceitar o nosso convite, né, para encerrar hoje o curso, eu me senti pessoalmente lisonjeada, porque eu sou pessoalmente uma grande admiradora do seu trabalho. Eu acho que você ocupa um lugar muito importante como mulher, como jornalista, uma pessoa que tem projeção, voz, né, internacional, é alguém que a gente realmente quer ser quando crescer, né, de verdade. Então, assim, eu me senti muito feliz pessoalmente por ter a sua colaboração nessa jornada e pelos nossos alunos e pelas nossas categorias profissionais, eu me senti ainda mais confortável, né, de saber que a gente consegue tornar esse caldo, fazer com que mais pessoas se somem a isso, né? Então, eu queria abrir a nossa aula te dando esse contexto e um pouco dessas informações para você entender o que nos motivou aqui a estar aqui hoje. Queria agradecer aos nossos alunos que estão aqui conectados, aos que estão nos assistindo offline. Queria te dar as boas-vindas, que você se sinta muito acolhida e que você saiba que esse é um espaço de pessoas que querem que você tenha vida longa e que você continue fazendo esse trabalho impecável, sério, honesto intelectualmente e admirável, né? Pessoas como você nos enchem de orgulhos como brasileiros mesmo. Então, dito isso, eu queria passar a palavra a você. A ideia dessa nossa sessão, então, como todos já sabem, é comentar um pouquinho sobre não só a sua trajetória, a sua experiência e particularmente sobre essa última obra, né, que deriva de tudo que nós temos acompanhado nos últimos meses e anos. Então, gostaria que você nos contasse um pouco sobre como tem sido ser jornalista e estar na trincheira, né, desse debate, contasse um pouquinho em primeira mão sobre o livro e acho que depois a gente pode reservar uns minutinhos para o debate, para o pessoal conversar, trocar experiências. Aqui nós temos um grupo bem participativo, você vai ver que o pessoal gosta de trocar. E é isso, então, muito bem-vinda, super obrigada pela disponibilidade e estamos aqui para aprender com você. Nossa, Fê, não sei nem como agradecer, super generosidade sua. Muito obrigada. Na verdade, eu que tenho a aprender com você, com vocês todos, e estou até pensando que se ano que vem tiver esse curso de novo, eu adoraria fazer. Imagina, que honra, mas olha, eu só te fazendo um parênteses aqui, eu sou muito adepta de uma filosofia de vida do embaixador Recupero, né? Eu convivo com ele há muitos anos, trabalhando com ele e tal, e ele sempre fala para mim uma frase que eu, assim, eu brinco que eu vou tatuar no braço. Ele diz que se fosse mentira era melhor ficar quieto. Então, só estou falando as verdades, assim, de fato você é tudo isso e muito mais, e se fosse mentira eu não falaria. Poxa, muito obrigada. Eu espero, sei lá, comer bastante feijão para conseguir ser tudo isso aí, mas agradeço e lembrar do embaixador Recupero, que é esse ídolo para todas nós, né? Todos nós. Sensacional. Então, eu não sou assim tão hábil falando publicamente como você e como professores, então eu vou tentar contar um pouquinho como é que o que a gente sabe hoje, como é que eu comecei a pesquisar esse fenômeno, vamos dizer, dos populistas digitais, né? Que é essa geração de líderes populistas, Jair Bolsonaro, Donald Trump, Rodrigo Duterte nas Filipinas, Orbán, Partido da Justiça e Liberdade na Polônia, o PiS. E como é que eu acho que a gente pode fazer um paralelo legal, que é o seguinte: a gente tem visto vários livros discutindo, principalmente aquele Como as Democracias Morrem, né? Como hoje em dia a gente não tem uma ditadura, ou não tem apenas ditaduras
como eram antigamente, né? Que era, você tinha um golpe militar, tinha ali uma coisa de depor um presidente, você tem uma erosão das democracias por dentro, né? São líderes eleitos que aí eles vão corroendo as instituições, né? Eles vão ali enfraquecendo o Supremo, enfraquecendo a mídia, enfraquecendo o Congresso, a oposição. E eu acho que o mesmo se aplica, esse mesmo raciocínio, para a censura, né? Hoje a gente não tem aquela censura, pelo menos no Brasil, de antigamente, aquela coisa de você ter o censor na redação do jornal, falando, olha, isso aqui pode publicar, isso aqui não pode, né? Você, e aí, a gente lembra, né, quando publicavam Poesia de Camões, Receita de Bolo. Não, hoje em dia você não precisa censurar. Você pode simplesmente inundar as redes com a versão que você quer emplacar, enquanto você ofusca a versão que muitas vezes é a versão verdadeira, né? E para isso funcionar, para você conseguir fazer a sua versão, a versão do governo populista da vez emplacar, você necessariamente ataca a imprensa profissional. Que a imprensa profissional é aquela coisa desagradável, que fica checando informação, contextualizando, né? Então, eu comecei a acompanhar esse, vamos dizer, fenômeno, né, desses líderes que usam de forma muito hábil as redes sociais, e que são populistas, como muitos outros na história, mas que acho que tem a coisa das redes sociais como um instrumento a mais, que torna esses governos mais eficientes aí nas suas tentativas. Em 2014, na eleição geral da Índia, que levou o primeiro-ministro Narendra Modi a assumir, o partido dele ganhou a maioria, o BJP, e o Modi já era, na época, um cara super visionário, que tinha já milhões de seguidores no Twitter, essa coisa dos grupos, de criar grupos de WhatsApp para se comunicar com os apoiadores. Então, eu fui cobrir essa eleição lá na Índia, já comecei a cobrir isso e acompanhar isso, né? Prestar atenção, fazer matérias, etc. Em 2016, a gente... Na verdade, eu vou voltar um pouco, desculpa, confundi tudo, mas assim, eu quero voltar contando uma coisa que eu achei que foi um resumo muito, muito bom, uma síntese muito boa do que está acontecendo, né? Em 2018, no final de outubro, eu entrevistei o Steve Bannon pela primeira vez, né? E o Steve Bannon, bom, vocês todos sabem, estou chovendo no molhado, mas ele foi estrategista do Trump, ele trabalhou na Casa Branca, etc. E ele é uma figura ali que inspira a direita e essa nova direita populista digital, né? Embora, eu vou fazer um parênteses aqui, acho que as pessoas, justamente à esquerda, exageram um pouco no poder que acreditam a ele, né? De achar que o cara financia tudo e paga tudo, mas ele é uma figura ali de inspiração, né? Bom, e aí o Steve Bannon falou uma coisa que eu achei, hoje em dia é meio óbvia, né? Mas na época era interessante, que todos esses líderes populistas, e ele citou, assim, especificamente Bolsonaro, Trump, o Salvini na Itália, que agora nem, o Orbán, e a ascensão desses populistas teria sido 100 vezes mais difícil se não fosse pelas redes sociais. Porque antes, o filtro da mídia tradicional meio que não deixava esse tipo de líder prosperar. Porque esse tipo de líder, eles não têm um grande compromisso com a verdade, né? Eles têm um compromisso com versões e com vieses. Então, quando você dependia da mídia profissional para disseminar sua mensagem, em grande parte, você sempre esbarrava nesse obstáculo, né? De que você tinha checagem, de que você tinha... E, de repente, com as redes sociais, isso fica muito mais possível, né? Porque você pode fazer grande parte da sua estratégia de comunicação desviando ou ignorando o filtro da mídia profissional, a checagem, etc, etc. Bom, então achei que esse foi um bom resumo aí. E agora, voltando. Então, 2014, Narendra Modi, 2016. Eu tinha coberto, eu fui correspondente em Washington durante 4 anos e meio, na época para o Estadão, e eu tinha coberto várias eleições, cobri, porque depois eu voltei, né? Eu cobria 2008, 2012 e 2016 eu fui cobrir de novo, e foi a eleição do Trump. E acho que na eleição do Trump e no referendo do Brexit, que essa questão, né, de uso de redes sociais e de discurso populista digital entrou mais no radar, né? As pessoas, obviamente, já existia, mas como você teve muita matéria
história da Cambridge Analytica, uso dos dados, as pessoas começaram a prestar mais atenção. E justamente foi nessa eleição e nessa época que o Trump sequestrou o termo fake news, né? Você começou a ter uma série de matérias mostrando os carinhas sentados numa cama na Macedônia que tinha um site caça-clique contra Hillary. E podia ser a favor, né? O importante era caçar-clique. Você tinha russos, inclusive a agência russa, a IRA, lá que eles chamam, Internet Research Agency, que tinha fazendas de trolls, como eles chamam, né? Ali tweetando ou fazendo posts falsos no Facebook e tweetando contra Hillary, porque eles queriam muito a eleição do Trump. O uso dos dados das pessoas para fazer essa hipersegmentação de mensagem, né? Você conseguia ali separar os públicos em partes pequenas, né? Por que é tão eficiente essa propaganda hipersegmentada nas redes sociais? Se você está fazendo uma propaganda normal, um jornal, uma propaganda política normal, você sempre quer chegar no mínimo denominador comum, né? Você não pode ter uma mensagem muito extrema, porque aí você acaba afastando parte dos eleitores. Você tem que ter uma mensagem mais ou menos moderada que apele para o maior número de pessoas. Enquanto que se você está fazendo propaganda pela internet, você tem acesso aos dados das pessoas, você segmenta as mensagens, então você faz lá uma mensagem para o eleitor xenófobo, uma mensagem para o eleitor altruísta, uma mensagem para o cara que gosta de arma, uma mensagem para o cara que é ambientalista, sem que um veja a mensagem do outro. Então você pode mandar uma mensagem racista para o racista, uma mensagem, né? Então com isso você consegue fazer uma mensagem mais específica, sem o perigo de afastar a grande parte do eleitorado. E você, necessariamente, torna ou fica com mensagens mais extremas, né? Então, na eleição do Trump, todas essas coisas começaram a vir à tona de forma mais disseminada, né? As pessoas começaram a entender que muito do que a gente estava vendo na internet, muita coisa não era orgânico, não era voluntário, tinha muita manipulação ou tentativa de manipulação. E aí eu estava cobrindo essa eleição, fiz várias matérias sobre discurso, o discurso que eu digo, estratégia de comunicação do Trump, como é que foi essa coisa da influência dos russos, ou não era só dos russos, né, mas assim, na verdade, as pessoas valorizam muito a história da Cambridge Analytica, mas tinha uma coisa que talvez fosse mais eficiente, né, e bem mais presente, com certeza, nas campanhas e na campanha do Trump, que eram os embeds, que eles chamavam, do Facebook, que eles botavam dentro da campanha e o cara mostrava ali como é que você segmenta seu anúncio, como é que vai ficar mais eficiente. Então, assim, todos esses instrumentos que foram usados. Isso tudo teve muita repercussão, muita matéria, muito estudo, documentário, etc. Bom, chegamos em 2018 no Brasil. Eu não sou repórter de política, nunca fui, não é minha praia, né? E eu sempre cobri, assim, comecei cobrindo cidades, né? Como muita gente, mas depois, na maior parte da vida, eu cobria internacional, política externa, esse tipo de coisa. Mas por causa dessa experiência cobrindo várias eleições e líderes aí que estavam usando esse tipo de instrumento, uma editora na Folha pediu se eu podia mergulhar na coisa do WhatsApp. Muita gente já vinha publicando várias matérias bem interessantes, puxando pedaços da história, né? O BBC Brasil fez uma matéria bem legal, a Época fez, o Estadão fez, o Intercept fez. E aí eu fui mergulhar e resolvi mergulhar no pedaço do dinheiro, né? Quem que estava oferecendo esse tipo de serviço, de disparar nos grupos, de fazer essa comunicação viralizar. E aí eu comecei a fazer as matérias, e fiz algumas matérias junto com o Arthur Rodrigues, que é um repórter excelente da Folha, e a gente foi, assim, desvendando as matérias. Mais ou menos no começo de 2019, eu maio, comecei a escrever um livro, meio que comparando essas estratégias, né? Comparando os 3 países, o que tinha em comum, o tipo de liderança, uso de redes sociais, né? Toda essa coisa do populismo digital. E comecei a escrever ali, fui escrevendo aos poucos, etc.
a ideia inicial não era um livro pessoal, não tinha nada de, né? A gente, como jornalista, sei lá, dar entrevista ou falar da gente é tipo arrancar um dente, né? Não sei, é totalmente desconfortável. Eu não nasci para isso, né? Não é um treco que... Então, assim, não tinha nada de mim no livro. E aí eu fui escrevendo, etc. E enquanto isso, fazendo as coberturas normais, né? Eu ia fazendo muita matéria do assunto, a gente fez várias matérias, fez da agência na Espanha, fez de como era o disparo, o robô, etc, etc. Mas cobrindo política externa. Então, eu fui cobrir a visita do Bolsonaro ao Trump, em março de 2019. Aí eu cobri, sei lá, cúpula dos BRICS, cobri a eleição na Índia em 2019, fiz mais um monte de matérias sobre isso, segmentação de mensagem, como eles usavam os dados das pessoas no WhatsApp, como faziam os grupos, essa coisa toda, aplicativo do Narendra Modi. Aí eu fui em janeiro, continuando ali, minha vida normal, estava escrevendo livro, né? E fui cobrir uma viagem do presidente Bolsonaro para a Índia, justamente, para o Narendra Modi, foi super interessante a cobertura. E aí, alguns dias depois, estava rolando uma CPMI, né? Uma CPMI que começou meio assim e depois começou a ganhar força, ganhar interesse, etc. Porque, basicamente, assim, quando a gente estava falando de manipulação na internet, ataques na internet, ninguém se ligava muito, mas quando começaram a ter como alvo e de forma muito agressiva certos políticos, ministros do Supremo, aí as coisas começaram a andar, né? Investigações, as pessoas começaram a ficar mais preocupadas com esse problema e aí a CPMI acho que ganhou força nesse contexto. E aí teve uma sessão da CPMI que era uma testemunha, que era um ex-funcionário de uma das agências que a gente tinha denunciado e que era o personagem da terceira matéria que a gente tinha feito. Porque ele mostrava como é que era o esquema, que usava o chip, o celular, e era assim, a maioria das coisas que a gente pegou estavam num processo trabalhista que ele estava movendo contra a empresa, né? A gente fez essa coisa básica, você tem uma empresa, precisa fazer uma investigação, puxa a capivara da empresa, vai ali puxar todos os processos trabalhistas, tinha alguns e tinha esse, e aí o cara queria fechar um acordo com a empresa, topou falar, embora a gente, né, achava tudo meio assim estranho, então a matéria só tinha tudo que a gente tinha comprovado, com foto, né, com planilha, essas coisas. A gente fez foi a matéria mostrando isso, como usar o chip, como é que esquentava o chip com o CPF roubado, essas coisas. Bom, aí em fevereiro, essa testemunha mentiu na CPMI e falou que eu queria uma matéria a troco de sexo, né? E aí, obviamente, que eu fiquei super chocada, falei, nossa, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei meio com uma tranquilidade interior, porque como eu tinha tudo registrado, né? Eu tinha todas as mensagens, eu tinha feito ata notarial no cartório, assim, eu estava super cuidadosa, né? Eu tinha foto, tinha todos os áudios registrados. Eu falei, bom, não, uma mentira besta, né? Meio ridículo. Liguei pro jornal e falei, vamos fazer uma matéria mostrando todas as provas, né? Falando assim, olha, isso aqui, não. Só que é internet, né? Então, assim, eu fiquei nervosa, fiquei puta, porque eu falei, como é que um cara mente um treco desses, né? Tinha outras mentiras, né? Falando assim, que eu inventei que eu queria falar do livro dele, sendo que eu não sabia de livro nenhum e já tinha ali na troca de mensagem eu falando, quero falar sobre o processo trabalhista. Então eu falei, bom, tem um registro. E fui pro jornal, nervosa, assim, mas aí no meio do caminho isso foi virando, né, internet. Então, assim, o deputado Eduardo Bolsonaro pegou e falou 5 minutos depois fez um vídeo, tweetou, botou no Facebook, essa história. Aí depois ele foi no plenário da Câmara e falou isso, tipo, para televisão. E aí, isso teve um impacto, assim, avassalador, né? Eu começaram a fazer 850 memes horrorosos, pornográficos com a minha cara, xingamento, mensagem, tipo... E aí, bom, aí estava muito nervosa, etc. Estava no momento assim, eu comecei a chorar, porque quando eu comecei a ver o que estava virando aquilo, fiz a mensagem, fiz a matéria, publicamos a matéria com todas as coisas, falei, bom, pronto. E não é pronto, né? Porque as pessoas acreditam, né? Então isso tinha virado assim um negócio, uma operação de assassinato de reputação. E alguns dias depois, aí o presidente Jair Bolsonaro fez uma piada
que não era uma piada, dizendo que eu queria dar o furo para conseguir. E isso virou uma coisa horrorosa, porque aí eu comecei a receber mensagens e memes de gente dizendo que eu devia ser estuprada, daí para baixo. Contei tudo isso para dizer, o livro não tinha nada de pessoal, mas no momento em que isso virou uma destruição de reputação, isso era um método, porque antes de mim eles tinham feito isso com a Constança Rezende, que tinha feito matérias investigativas, eles tinham feito isso com a Marina Dias, eles faziam regularmente isso com a Miriam Leitão, e logo depois de mim fizeram com a Vera Magalhães. Isso faz parte, totalmente essencial para essa estratégia de comunicação desses populistas digitais funcionar, né? Porque por um lado você está inundando as redes com a mensagem que você quer emplacar e ofuscando a notícia negativa, vamos dizer, eu vou dar até um exemplo concreto. Para isso funcionar, você tem que estar desacreditando a mídia. Então, você vai falar da Foice de São Paulo, da Globo Lixo, do que for, e pegar determinados jornalistas para fazer assassinato de reputação, né? Essas duas coisas vivem juntas, né? Aí, entre os ataques à mídia, tem também, além desses ataques pela internet, tem muitos outros, tipo legislação, tipo a MP que o Bolsonaro baixou, que suspendia automaticamente a obrigatoriedade de publicar balanço em jornais de grande circulação, que era uma medida inexorável, porque é um pouco anacrônico você exigir publicar no jornal impresso ou de grande circulação, mas já existia uma lei que ele tinha sancionado que fazia isso de uma forma gradual. E ele fez isso, baixou essa MP e disse que era para o valor econômico. Falou, olha, esse jornal aí, Valor, que fez essa matéria, não sei o quê. Então, assim, eles também cortaram todos os anúncios do governo nos veículos críticos, tipo Globo, Folha, Valor, o Globo e a Globo. Eles daí começaram a pressionar os anunciantes privados, né? Tanto publicamente, o secretário de comunicação, Fábio Weingarten, disse isso, o presidente Jair Bolsonaro também disse publicamente, não anunciem nesses veículos aí, sensacionalistas, acho que foi a palavra que ele usou, a portas fechadas também pressionam ainda empresários para pararem de anunciar. Então, assim, você tem esses dois braços que fazem parte desta estratégia, que é você conseguir moldar a narrativa, moldar o ciclo de notícias e ter essa comunicação, né, que tem pouco compromisso com a verdade, né, tem muito compromisso com a versão. Um exemplo interessante foi em março desse ano, que teve um dia que eu agora não tenho, no livro está direitinho a data, agora eu não me lembro, foi divulgado o resultado do PIB e era um resultado bem fraquinho. E no mesmo dia, você teve o presidente Bolsonaro, acho que o Eduardo Bolsonaro, o Carlos, começaram a atacar o Dr. Drauzio Varela, por causa do programa lá do Fantástico, em que ele entrevistava uma detenta que era numa prisão e que ela era trans, e depois se descobriu que ela tinha cometido um crime contra uma criança. Então, assim, ao mesmo tempo em que eles tinham essa notícia negativa aí do PIB, eles lançam esse factoide, né, para desviar o assunto e vira o ataque ao Drauzio Varela, né? Do mesmo jeito que foi a semana passada o ataque ao Felipe Neto, né? E com isso eles mudam o assunto. Só que o problema é que o factoide da vez é uma pessoa, né? E é uma pessoa que você está agredindo, é uma pessoa que... Exato, a Mariana Castro está falando a mesma coisa com o Trump aqui, o dia que falou de mudar a data. Exatamente, a mesma coisa. É a mesma cartilha. Então, o problema é isso, né? O problema é que as pessoas que são usadas como factoide para moldar ali a narrativa, né? E tem obviamente que tem algum tipo, minorias são muito alvo, né? São alvos mais frequentes, porque isso meio que bebe nesses preconceitos muito arraigados, né? De parcela da população. Então, tipo, mulher, então eu vou falar que é prostituta, ou eu vou atacar o cara porque é homossexual, né? Então, essas pessoas são vítimas preferenciais e, no caso do Dr. Drauzio Varela, ela porque era uma detenta no presídio que era trans. E, com isso, você vai moldando aí a narrativa.
tudo isso é muito assustador, barra fascinante, né? Como é que essas coisas funcionam. Tem muitas coisas, como isso vai evoluindo, né? Assim, eu acho que agora, por exemplo, como depois das matérias que a gente fez, um ano depois o próprio WhatsApp demorou um ano para admitir, né? O diretor de políticas do WhatsApp admitiu que tinha sido usada a plataforma de forma irregular e maciça durante a eleição brasileira, tentativa de manipular a eleição. E em novembro de 2019, o TSE mudou a regulamentação e passou a proibir todo tipo de disparo em massa com fins políticos. Imagino que agora eles vão começar a usar outros instrumentos, né? Então não é um instrumento ou outro, mas é uma coisa que veio para ficar. Você usar os dados das pessoas e esse ambiente de redes para tentar manipular a opinião pública, o debate público. Isso vai ficar. Eu dou um exemplo assim. Tinha uma coisa na Índia que funcionou na eleição do ano passado, já existia um pouco de tempo, que era uma coisa genial barra assustadora, que é um aplicativo do primeiro-ministro. Então, era um aplicativo Narendra Modi. Então, eles faziam assim, um programa como se fosse um Bolsa Família de digitalização em alguns estados pobres, né? Por acaso era o governo do partido dele, o BJP, e aí distribuía ali o celular super subsidiado, muito barato, que vinha com o aplicativo Narendra Modi pré-instalado. E esse aplicativo, quando você dava as permissões todas que a gente dá sem nem ver o que a gente está dando, chupava um monte de dados das pessoas, então eles conseguiam mandar mensagens hipersegmentadas e distribuía notícias, as notícias que interessam, né? Então, esse ano, por exemplo, já tinha o aplicativo do Trump e o aplicativo do Joe Biden. O aplicativo do Trump era um pouco mais cara de pau, porque ele sugava mais dado, né? Suga mais dado, está funcionando, e usa geolocalização, né? Então você vai poder já estão fazendo propagandas relacionadas à localização da pessoa. Por exemplo, em 2018, na eleição legislativa nos Estados Unidos, você já teve uma entidade católica conservadora que chama Catholic Vote, que usou esses dados de geolocalização de celulares, né, para detectar, quais são as pessoas que foram mais de 3 vezes por semana na igreja, 2 vezes, para saber que eram realmente, assim, católicos raiz, e aí enviou para essas pessoas específicas, em um dos estados, por exemplo, mensagens contra uma candidata ao Senado, a Claire McCaskill, falando, olha, fulana é anticatólica, fulana não sei o quê. Então, assim, esse ano você tem esses aplicativos dos candidatos, e isso é uma evolução natural, né, porque se você pensar, as pessoas, esses líderes começaram a usar muito as redes sociais para você desviar, né, do filtro ou do escrutínio da imprensa, certo? Aí você tem um momento agora que as plataformas de internet estão sofrendo muita pressão. Então elas estão se vendo obrigadas a fazer alguma coisa, pelo menos para mostrar serviço. Então o Instagram foi lá e derrubou um vídeo do Bolsonaro em que ele falava que cloroquina curava, era certeza, não sei o quê. Também a mesma coisa com o filho do Trump. Também Twitter rotulou uns tweets do Trump porque ele falava, infringia a regra de uso sobre a integridade das eleições, porque ele ficava espalhando um negócio falso de fraude eleitoral, e o outro era glorificação da violência, porque ele resgatou uma frase de um chefe de polícia racista, etc., quando rolaram as manifestações contra o racismo. Então, assim, você vê, quando as plataformas de internet estão se sentindo obrigadas, né, pela pressão pública a fazer alguma coisa em relação a esses discursos de ódio, desinformação, aí você vê os líderes indo para um aplicativo, porque aí você não tem a plataforma, você tem zero escrutínio, né? Você simplesmente está ali direto, sem nenhuma checagem. Então, essas coisas vão evoluindo, né? Assim, não vai ser disparo em massa, talvez, mas vai ser outra coisa. E sempre vai ser uma coisa de usar os dados e de tentar sempre eliminar da equação o contraditório, que no caso, principalmente a imprensa, né? Mas também membros da oposição, acadêmicos, cientistas, né? Isso tudo você vai usar esse tipo de campanha. E uma coisa muito importante e grave é que essas coisas não se limitam ao ambiente virtual, né? Eu me lembro que em 2018, né, depois da eleição, quando a gente fez as primeiras matérias, as pessoas, eles começavam a mandar, por exemplo, toda a minha agenda para grupos bolsonaristas, falando onde eu ia estar, que horas, e mandando as pessoas irem lá me confrontar,
né? Eles ligavam no meu celular, eles mandavam mensagem falando do meu filho. Então, assim, agora você viu no dia 3 de maio, o Dida Sampaio, que é um fotojornalista do Estadão, ele foi socado, empurrado num dos protestos pelo fechamento do Congresso, né? Um dos protestos que o Bolsonaro participava, na frente do Planalto. Você teve agora a história do Felipe Neto, os caras, inclusive era um dos malucos que tinha jogado os fogos no Supremo em junho, né? Era um deles. Apareceram na frente da casa dele, né? Para fazer ali ameaças, intimidação. Essas coisas, elas transbordam para a vida real. Elas realmente funcionam como um tipo de censura. Porque a gente começa a pensar 2 vezes antes de fazer uma matéria crítica, uma matéria investigativa. No caso, não acho que o Felipe Neto vai deixar de falar alguma coisa, mas tem um impacto, né? Esse tipo de exposição da sua vida pessoal, esse tipo de ataque que, inclusive, migra para a vida real, né? Assim, eu tinha uma época que eu tive que andar com um guarda-costas, que é uma coisa absolutamente bizarra. Sei lá, no meio de São Paulo, né? Então, eu acho que esse é um negócio que veio para ficar. O que eu acho, terminando num tom otimista, em relação à eleição do Donald Trump, eu acho que, de novo, a gente não sabe o que vai acontecer, pesquisa erra, né? A gente viu isso em 2016, eu fui uma das pessoas que falou, não, vai perder, e aí foi aquele negócio. Então, mas na situação que temos hoje, muitos dos swing states que são muito importantes para ganhar o colégio eleitoral, Casa Branca, tem uma diferença de quase 2 dígitos para o Biden, né? E uma das análises é que quando você está falando de uma questão de vida ou morte, né? No caso dos Estados Unidos, você tem uma percepção muito grande da ineficiência, do fracasso do Trump para administrar a crise da Covid-19, ao lado de o tipo de atitude ultra-racista intolerante que ele teve em relação aos protestos contra a violência policial contra negros, isso aí você não consegue disfarçar ou ofuscar usando o mesmo tipo de estratégia de comunicação pelas redes sociais, populista, com os bichos papões de sempre, né? Falar que fulano é pedófilo, falar que não sei quem é abortista, todas essas coisas funcionam muito porque são sempre temas que causam indignação, raiva, né? Não são nunca coisas moderadas. E esse tipo de tema é o que causa engajamento, que, por sua vez, alimenta o algoritmo, então dá mais destaque, né? Por mais que as plataformas digam que eles estão tomando atitudes para que o algoritmo não privilegie, dê mais destaque para esse tipo de discurso, a gente está vendo que, não, né, se estão tomando atitude, não está funcionando muito. Então, mas assim, mesmo ele apelando para esse tipo de coisa, e ele está apelando, né, para, a gente fala dog whistle, né, que é uma expressão que usam muito nos Estados Unidos, a Fernanda deve saber, que são palavras como apito de cachorro, que só o cachorro consegue ouvir, né, porque é numa frequência que o cachorro ouve, a gente não, são certas palavras que têm uma conotação que as pessoas iniciadas entendem. Então, assim, muitas vezes quando você usava a história, fulana é globalista, e punha uma foto do lado da Hillary do lado do Soros, tipo, judeu, é uma mensagem antissemita. Ou a segurança das cidades, e as periferias estão sofrendo, porque lá é ao contrário, com o centro, não sei o que, é sempre uma coisa racista, porque é como dizer assim, a agressão dos negros. Então, você usar esse tipo de linguagem e de fake news e de desinformação pelas redes sociais, num momento em que o presidente se vê diante de uma demonstração cabal da incompetência dele em lidar com a calamidade da Covid-19 e também uma incompetência, uma ação totalmente equivocada de mandar polícia federal, etc., contra as legítimas manifestações antirracismo, não funciona muito esse manual populista, né? Pelo menos é isso que vem dando isso tudo pode mudar, mas por enquanto, assim, de fato a aprovação do Trump está baixa, ele está com uma grande desvantagem em vários estados, além de na pesquisa do país inteiro. Então, eu acho que tem limitações, né? Esse tipo de manipulação do debate público, né? Eu acho que nem sempre cola.
claro, vai colar sempre com esse core de true believers que vai continuar acreditando, mas eu acho que isso não cola tanto para essa grande parte da população que não é tão ideologizada. No Brasil, eu não sei se a gente pode ter a mesma conclusão, porque, incrivelmente, a taxa de apoio ao presidente Bolsonaro continua ali 30% para cima, né? Em meio a quase 100 mil mortes, né? Então, eu acho que, de alguma maneira, ele conseguiu, nessa estratégia de comunicação dele, empurrar para o colo dos governadores o custo da perda de empregos, da recessão, e meio que se desvencilhar um pouco da responsabilidade pelas mortes. Claro que a gente sempre vai ter aquele 15% de apoiadores raiz, né, que pode fazer qualquer coisa. Como disse o Trump, que ele podia atirar em alguém no meio da Quinta Avenida, que ele ia continuar a receber os votos dos apoiadores dele. Então, obviamente que tem esse core aqui também do Bolsonaro, mas aqui, aparentemente, ele está tendo mais resiliência mesmo diante de tudo isso que está acontecendo. Eu acho que grande parte disso é essa estratégia de comunicação, né, que você deixa uma versão absolutamente fantasiosa para algumas pessoas, é isso. Porque se você pensar que o governo, no final de abril, lançou um negócio chamado Placar da Vida, né? Que só falava as pessoas curadas e infectadas, omitia o número de vítimas. E depois, em junho, tentou manipular a estatística de casos de Covid, né? Fazer um jeito que só tinha os casos das últimas 24 horas e o não acumulativo. É totalmente uma tentativa. Se você tem pessoas que só se informam pelas redes sociais do governo ou por blogs, apoiadores, influenciadores, etc., você tem essa visão, né? Que a culpa toda é dos governadores, que você perdeu seu emprego por causa do governador, que a doença era uma gripezinha, que não tem tanta gente morrendo. É muito louco como você consegue criar realmente esse mundo paralelo. Então, no Brasil ainda não vi isso, mas nos Estados Unidos, esses números, pelo menos, dessas pesquisas, e de novo, a gente tem que ficar sempre cética, né? Porque as pesquisas erram muito, principalmente na previsão de quem vai efetivamente comparecer e votar, né? Em países onde o voto não é obrigatório, como foi no referendo do Brexit e nas eleições americanas, mas aparentemente não é para tudo, ou em todos os casos, que é tão eficiente assim esse tipo de manipulação da opinião pública. Eu acho que era isso. Vocês têm perguntas? Não sei se fez algum sentido. Não, fez todo sentido, né? É uma mistura de indignação com... É difícil, né? Ouvir a experiência de quem não só estuda, se debruçou sobre episódios e acontecimentos dessa natureza, como quem foi vítima, né, disso. A gente acompanha o que se tornou uma prática, né? O naming and shaming misturado com essa coisa de guerra reputacional, né? Então vamos denegrir a reputação de alguém e é muito difícil, assim, como não só como profissionais, mas principalmente como seres humanos, né, resistir a esse mundo que opera nessa frequência. Eu vi que tem uma questão da Gabriela ali no chat, ela faz um comentário e na sequência uma pergunta. Ela diz: me parece que as empresas como o Facebook, o WhatsApp, não fazem muitos esforços para mudar suas políticas e tentar romper com esse comportamento. Talvez vai cair no colo do judiciário mesmo deliberar sobre essas ações. E aí ela diz que ficou pensando, a LGPD não vem justamente para tentar barrar um pouco isso no mundo? Então ela acho que propõe aí uma reflexão sobre isso, queria ouvir o que a Patrícia tem a dizer, e na sequência eu vou sugerir, pessoal, vocês podem não só se manifestar pelo chat, mas, claro, também abrir o microfone. Então, quem quiser fazer pergunta via microfone, ou compartilhar alguma questão, pode fazê-lo, porque assim eu vou verificando quais os microfones estão abertos e vou organizando uma lista de oradores, tá bom? Então, enquanto a Patrícia vai respondendo essa questão da Gabriela, eu vou olhando aqui quem mais quer falar pelos microfones. Eu concordo, sim, com a Gabriela. Eu acho que as empresas, as plataformas de internet não têm muito interesse nisso e tem um motivo existencial para isso, né? Se você for pensar tanto o Marco Civil da Internet quanto a Lei de Decência nas Comunicações, que é uma lei ali seminal para a existência da internet dos anos 90 nos Estados Unidos,
ela parte do pressuposto de que as plataformas de internet não são publicadoras de conteúdo de terceiros, são apenas distribuidores e, portanto, não podem ser responsabilizadas. Isso, na época, era muito importante, porque, senão, isso ia ser um desincentivo muito grande para as plataformas de internet. Você não ia querer crescer e ter um Facebook, um Twitter, onde as pessoas opinavam, se você pudesse ser processado pelo que você estava veiculando, né? Então, isso tinha que ficar muito claro. Acontece que essas empresas foram evoluindo e se transformaram em gigantes. E hoje em dia, tá meio anacrônico isso, né? Porque você tem mega campanhas de desinformação e a plataforma olha para cima e fala, eu sou publicadora, não tenho nada a ver com isso, vocês que se viram. Então, o que elas têm tentado fazer, assim, sempre tomando muito cuidado para não ser moderador de conteúdo, árbitro da verdade. Porque se ela começa a fazer moderação de conteúdo e falar isso aqui é desinformação, isso aqui é verdade, ela está meio que admitindo que então ela é uma publicadora, ela faz uma edição, uma curadoria, né? E aí, então, isso ganha força, essa mudança dessa lei. Então, o que eles fazem para meio escapar disso é fazer que foi violação das regras de uso. Então, eles criam regras de uso. Uma das regras de uso, agora com o Covid, principalmente, posts ou tweets que podem representar ameaça à saúde, risco de saúde pública. Então, aí eles pegam e baixam ou removem o negócio da cloroquina com isso. Eles não estão dizendo que é fake news. Você vai ver que em todas as coisas que eles banem, eles nunca vão falar que é fake news. Até no caso das contas banidas do Facebook, que tinha a conta do Tércio Arnaud, que é o cara supostamente do gabinete do ódio, Flávio Bolsonaro, eles nunca dizem, estavam espalhando fake news. Isso são jornais que falaram. Eles dizem comportamento inautêntico. São contas que fingem ser quem elas não são ou usam automatização para distribuição de mensagem, etc. Então, assim, eu acho que essa má vontade dessas empresas de fazerem alguma coisa tem muito a ver com isso, né? Porque é uma ameaça existencial. Elas admitirem, então, se elas começarem a moderar conteúdo como desinformação ou informação, elas têm que se equilibrar entre a pressão pública em relação ao fato de que elas não fazem nada para coibir discurso de ódio e campanha de reputação, que você tem aí um PL tramitando e você tem boicote de anunciante, ao mesmo tempo em que elas não podem ir para o outro extremo, senão é uma ameaça existencial ao modelo de negócios delas, né? Se elas começarem a fazer uma curadoria, edição e moderar conteúdo baseado em desinformação versus, elas vão poder ser processadas e responsabilizadas pelo que elas estão publicando, porque elas são publicadores e não distribuidores. Isso é uma coisa. LGPD. LGPD, se eu não me engano, ela deveria entrar em vigor em agosto, mas ela foi adiada ou não? Isso, tá. Foi ampliada ou adiada? Ampliado o prazo, isso, foi adiada, beleza. Então, ela foi adiada, muitas das coisas seriam abordadas pela LGPD, é uma lei mega importante e que fala muito disso, né? Porque, por exemplo, a gente tem coisas absurdas, você teve uma aprovação, você teve uma legislação no ano passado, acho que em junho, que basicamente permitia, porque, na verdade, vou explicar de novo, era uma legislação que na legislação dizia assim, proíbe algumas agências, acho que era o INSS, outras, de compartilhar dados das pessoas com terceiros. E isso era proibido na lei. E o presidente Bolsonaro vetou este trecho da lei. Por quê? E esse trecho da lei, é óbvio que pela LGPD tem que ser proibido. Senão você vai ter o que fazem, por exemplo, na Índia. Eles pegam os dados da Bolsa Família indiana e botam para o partido e ficam mandando mensagem distorcida contra o candidato, para a lista dos caras do Bolsa Família. Então, assim, é esse tipo de coisa que a LGPD evitaria, ou pelo menos seria uma legislação que, em tese, evitaria isso, né? Só que ela foi adiada, etc. E no meio do caminho você tem um projeto de lei também tramitando que é importante ter uma regulação, mas tem que ter muito cuidado qual é a regulação que a gente vai sair, né? Eu não sou de nenhum dos lados, eu acho que tem uma discussão muito binária, né? Você tem as plataformas junto com bolsonaristas, junto com parte da sociedade civil, dizendo assim, não precisa de legislação nenhuma. Qualquer legislação viola a privacidade, qualquer legislação viola a liberdade de expressão.
o mercado ajusta ou só checagem ajusta. E do outro lado, o outro extremo é que você tem alguns legisladores e parte da sociedade civil querendo adotar umas medidas tão punitivas que você vai acabar criminalizando a tia do Zap, jornalista, e vai sim violar a privacidade. Então, assim, eu não tenho a resposta mágica, mas eu sei que, na minha opinião, de pessoa que acompanha o assunto, eu acho que existe a mega necessidade de ter uma regulamentação, porque hoje, principalmente em relação ao financiamento de campanha de desinformação e de destruição de reputação, não tem nenhuma responsabilização. Você pode ter o cara lá com uma rede profissional, uma fazenda de troll, mas a gente tem que ter muito cuidado com o tipo de lei que a gente vai ter. Embora o presidente Bolsonaro já tenha dito que ele vai vetar qualquer lei, por motivos óbvios. Mas então, eu acho que é isso. Não sei se eu respondi. Respondeu super. Aí vem aqui um comentário da Catalina. Ela diz o seguinte: meu microfone não está funcionando, mas vamos lá. Patrícia, na sua visão, de quem se viu no meio de perseguições e também pesquisou sobre o assunto, você sente que há realmente uma rede de inteligência por trás desses grupos populistas ao redor do mundo? Digo, não no sentido conspiratório, mas sim numa organização política ou de pessoas comuns que compartilha práticas, exemplos, termos e discursos? Pode até soar meio como paranoia, mas a sensação é que são muitas coisas em comum para ser apenas coincidência. Então, eu sou um pouco cética. Eu acho que as coisas nas redes e em relação são muito mais descentralizadas do que a gente imagina. É óbvio que existe compartilhamento de ideias entre a direita mundial. Você vê o Eduardo Bolsonaro e o Alan dos Santos indo no CPAC, que é o Conservative Political Action Committee, né? Uhum. Assim, e lá, então compartilhando, o cara do Terça Livre vai lá e fala com o cara do Project Veritas, que é aquele cara que fica flagrando ONGs e jornalistas para expor as pessoas e fala que vai fazer isso aqui no Brasil. Então, assim, existe um compartilhamento de ideias. O que eu não acho que existe, de novo, eu sempre cito essa frase, que é do Francisco Brito Cruz, que é um amigo que é diretor do Internet Lab, que ele fala assim, o Steve Bannon é o Foro de São Paulo da esquerda. A mesma coisa que a direita acha que o Foro de São Paulo está por trás de tudo e que tem dinheiro e que não sei o quê, acham que o Steve Bannon é o cara... Não, o Steve Bannon não é milionário, o Steve Bannon nem tem tanto acesso ao Trump mais. Então, assim, eu acho que, sim, existe uma filosofia, né? Tem até um livro interessante que chama Tradicionalismo, essa filosofia, que tem muito a ver dessa vontade de voltar ao Ocidente cristão, branco, né? Toda essa coisa da Polônia, da Hungria, e que tem uma coisa em comum. O que eu não acho que sim que eles compartilham coisas, e tem várias alianças, né? Você tem dos Estados Unidos a Aliança para a Defesa da Liberdade Religiosa, que é basicamente defesa do cristianismo, só que não está escrito isso, que é Hungria, Polônia, Estados Unidos e Brasil, e mais uns outros ali, Colômbia, porque Colômbia, né, Estados Unidos mandar eles vão. Mas assim, eu não vejo um cara financiando tudo, né? Do mesmo jeito que as pessoas falam assim, o gabinete do ódio. Sim, existe um gabinete do lado, perto da sala do Bolsonaro no Planalto, que fazem análise de redes e que lançam estratégias, mas eles são um pedaço. Eu acho que o negócio é uma máquina do ódio, né? Porque isso é a coisa da rede. Eles fazem uma análise de rede e falam assim, puta, esse cara aqui tá falando mal da gente, a gente precisa focar nisso aqui. Essa questão aqui é positiva, a gente precisa bombar essa questão. Negativa, não sei o quê. Aí isso vai ampliado pelas contas de redes sociais dos próprios Bolsonaros, dos aliados, dos legisladores, aí amplificado ainda mais por blogs de direita, influenciadores, e aí por pessoas de carne e osso que acreditam em tudo isso, né? É sempre um conjunto, não tem uma coisa muito centralizada, aquela ideia de um bunker, né? Do cara ali criando. Mas eu posso estar bem errada, tá, Catalina? Vai que tem, e eu estou aqui na vã ignorância, achando que não existe ali um bunker, sei lá, né? É o George Soros da direita, né? Exato. Ela falou que a gente fica se perguntando mesmo. Pior é que é. Pessoal, vamos lá. Quem quiser falar pelo microfone agora, só abrir o microfone, assim fica mais fácil de direcionar a pergunta aqui para a Patrícia.
Ah, é verdade, pode. Gabi, abre o microfone. Na aula passada, teve uma pergunta que eu disse que eu ia me recusar a responder, porque eu ia deixar para você. Pedro, É a pergunta da para que eu Gabi. saiba. Ainda bem que ela lembrou. Vai lá, Gabi, pergunta lá. Tudo bem, Patrícia? Oi, tudo bem, Gabriela? Tudo bem, obrigada por estar aqui com a gente hoje, compartilhando um pouco dessa tua vivência, que é muito, 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 muito rica e especial. E à medida que tu foi falando, deu vontade de te abraçar, assim, porque a dor dói na gente também. É verdade. Eu tenho certeza que eu compartilho disso com outras meninas que estão aqui, porque não deve ter sido fácil aquele período na tua vida, né? Mas a pergunta, na verdade, saindo um pouco dessa ideia de mídias sociais e tal, e pensando na ideia do jornalismo mesmo, porque a gente tem visto nesses últimos dias aí uma discussão sobre dar espaço para essas pessoas se posicionarem, apesar de saber que são mentiras, enfim, né? E aí vários exemplos que são disseminadores de fake news. E aí a gente estava discutindo isso, falando sobre a imparcialidade do jornalista, de tentar sempre mostrar os dois lados, mas que às vezes esse outro lado ele é muito perigoso, né? Então, queria te ouvir o que tu pensa a respeito disso e se a gente está diante de um paradoxo de dar ou não, né, o espaço de fala para essas pessoas. Ótima pergunta, Gabriela. Eu acho algumas coisas, né? A gente, nessa tentativa, ou pelo menos tentar ter uma aparência de imparcialidade, ou tentativa de ser imparcial, tem a história de ouvir os dois lados. Algumas coisas não têm dois lados. Tem um exemplo muito bom, tem um programa da NPR, que chama On the Media, que é sobre mídia. E aí o âncora, que eu esqueci o nome, que eu tô ficando gaga, esqueci o nome, ele falava uma coisa muito interessante. Ele falava assim, um exemplo. Tem gente que fala que o Obama nasceu no Havaí e tem gente que fala que o Obama nasceu no Quênia. Não, um é verdade e outro é mentira. Não são dois lados, tá? Então, a mesma coisa você bota um que defende cloroquina e outro que diz... Um que diz que existe comprovação científica para cloroquina e outro diz que não. Não são dois lados. Um é verdade e outro é mentira. Então, assim, eu acho que às vezes a gente incorre em falsa equivalência. Tendo dito isso, Bob Garfield, muito obrigada, esse aí. Tendo dito isso, eu acho que a gente também não pode se isolar em bolhas, assim. Aquela velha frase atribuída ao Daniel Patrick Moynihan, que é as pessoas, you're entitled to your own facts, to your own opinions, not to your own facts. Eu acho que a gente tem que ouvir opiniões divergentes das nossas. Então, quando falam mal daquele Caio Coppola, que é insuportável, já falou mal de mim, não sei o quê, eu falo, olha, eu acho que de repente tem um espaço. Porque enquanto o cara está falando a opinião dele, se ele estiver falando mentira, eu acho que a âncora tem que interromper e contextualizar. Né? Se for mentira, tanto dele quanto da pessoa de esquerda que estiver do lado. Interrompe e contextualiza. Mas eu acho que também você tentar se isolar, né? Você tentar, eu acho também pouco democrático, né? Desde que sejam opiniões. Fatos, tipo Osmar Terra falando, entendeu? Isso não é opinião, isso é fato errado, né? Então, nesse caso, eu acho que sim, é contraproducente. E a outra coisa que eu acho é, por exemplo, quando perguntam também, será que na caso de não cobrir todas essas coisas, ou quando quando, sei lá, o Trump, quando o Bolsonaro mente, fala um absurdo e a gente fica cobrindo tudo, tem uma discussão de base que é assim, a gente não quer virar megafone de factoide, mas a gente não pode se dar o luxo de ignorar o que o cara twitta, porque o cara governa pelo Twitter. Então, eu acho que uma solução é você contextualizar. Só que não adianta contextualizar no texto, você tem que contextualizar no título, porque as pessoas não leem o resto. Então, não dá para falar assim, Bolsonaro falou que fulano é criminoso. Se você for contextualizar a linha fina, já ferrou. Então, eu sei que existe um desafio, o título tem só alguns X caracteres, mas assim, essa coisa de botar o negócio e só explicar, contextualizar depois, é megafone de factoide, né? Porque as pessoas só vão ver esse negócio. Perfeito. Tem agora uma pergunta da Larissa aqui pelo chat. Ela diz, Patrícia, estou me formando agora em jornalismo e acho muito triste essa descrença das pessoas na profissão. Como vivemos em uma era recheada de fake news, como você acha que podemos combater esses ataques à imprensa e à desinformação que são fomentados até mesmo pelo nosso presidente?
Larissa, obrigada pela pergunta. Olha, primeiro eu acho que você vai entrar na profissão mais legal do mundo. Então, fico feliz. Talvez o ambiente não seja o mais amigável no momento, mas é muito legal, porque você vai ter a oportunidade de conhecer pessoas mega interessantes, coisas tão diferentes da sua vida, realidades tão diferentes, e falar com pessoas tão diferentes, e é sempre muito, né, legal você ter essa oportunidade. Em relação a esse discurso anti-imprensa, eu tenho um pingo de otimismo. A gente tem várias pesquisas mostrando que durante a pandemia da Covid, você teve uma elevação da credibilidade da imprensa. Ou seja, as pessoas no meio da Covid, elas passaram a se voltar mais para a imprensa profissional. Por que isso? Porque você vai acreditar na tia do Zap, sendo que você viu uma pessoa morrendo do seu lado, então você começa a meio que reavaliar ou revalorizar a imprensa, né, os dados. E eu acho que isso é uma coisa positiva no meio dessa coisa horrorosa toda, de algum reconhecimento, né, da ciência, do jornalismo, da academia, né, um pouco mais de um resgate aí dessa crença na expertise. E eu acho, assim, sempre quando... Eu vou falar assim, pessoalmente, a pessoa, porque a Folha é de esquerda, a Folha é petista. Eu falo assim, amigo... Porque assim, eu vou falar que eu cobri as manifestações na época do impeachment da Dilma, aí eu ia na manifestação contra o impeachment, a gente era o partido da imprensa golpista. Eu ia na manifestação a favor do impeachment, a gente era a Foice de São Paulo. Eu falava, galera, você tem que se decidir. Tô ficando esquizofrênica. Então, assim, as pessoas falam, acho que fatos... Assim, a pessoa que não quiser acreditar, não vai acreditar. Mas as pessoas, a Folha é petista, né? Aí fala assim, a Folha fez a matéria, o furo do Mensalão foi na Folha, Renata Lopretti. O furo do sítio do Lula foi na Folha, Flávio Ferreira. A Globo é comunista. Bom, a Globo... Daí você não precisa falar isso, talvez a pessoa não vai gostar, mas assim, manipulou o debate do Collor com o Lula, que foi né, ajudou o Collor. Assim, é totalmente absurdo falar que a grande mídia é comunista ou de esquerda. Eu acho tão surreal. Então, às vezes, você lembrar uns fatos desses, se for falar assim, que a grande mídia é comunista. Primeiro que comunista já é totalmente vintage, né? Eu não sei onde as pessoas falam. Outro dia eu tive que explicar para o meu filho, comunista, assim, filho, só existe comunismo em 2 lugares, em Cuba e na Coreia do Norte. E não funciona. Tipo, ninguém é comunista mais. Isso é totalmente antigo. Então, assim, eu acho que às vezes falar dá real, mas também, assim, tem gente que não adianta dar real. A pessoa tá ali, vai acreditar que a Terra é plana. Eu acho que o seu homeschooling tinha que ser transmitido ao vivo, online. Lá, conexão direta para a capital federal, para ver se o negócio pega. Putz, grila. Não, e essas coisas, elas vêm, né? Tipo, de alguma maneira chega nas crianças, né? Não, porque fulano é comunista. Eu falo, gente, mas da onde vem isso? Comunista? É um papo tão anacrônico, né? E é um debate meio fla-flu que você disse também nesse campo, porque aí os comunistas old school vão dizer que, na verdade, não era comunismo de verdade, porque afinal não foram os preceitos implementados como manda o figurino. Aí os que pensam diferente vão dizer, não, a prova máxima que deu errado é que ninguém conseguiu implementar. Bom, enfim, é aquela confusão. Exato. Não, tem várias coisas. Você vê, por exemplo, você tem partes da esquerda, o PT, criticando o autoritarismo do Bolsonaro, com razão. Aí você vê o PT, por meio da secretária-geral, sei lá o que ela é, promovendo um debate com o Ortega e o Maduro. Você fala, tipo, vocês não se ajudam, né? Ou você é a favor da democracia para todos os lados, ou não. Exato. É o duplo pensar, né? Esse pessoal está afetado. Olha só, a Arlete faz um comentário aqui, ela diz que é muito bom ouvir alguém que incentiva a profissão. Muitas vezes ela diz que já foi desestimulada até mesmo dentro da família. Muitos não entendem o trabalho, acabam criticando, mas sem acompanhar realmente o que está sendo feito. Aí ela pergunta se você passou ou passa por situação parecida com alguém mais próximo, e aí ela diz que sobre a questão da Globo comunista, no mesmo dia em que eu ouvi que a Globo era de esquerda, ela diz também ouviu que a Globo era de direita,
e que o pessoal está realmente precisando se decidir. Acho que ela quer saber um pouquinho mais sobre como tem sido essa sua relação com o jornalismo e como você administra, né, eventualmente essas críticas e os momentos mais de ceticismo, né? Então, eu vim de uma família de jornalistas, né? Meu pai era jornalista, hoje ele está aposentado, ele era fotógrafo de guerra. E eu sempre fui super fã do trabalho dele, e ele sempre falava assim: minha filha, não vai ser jornalista, vai trabalhar muito, vai ganhar mal, não sei o quê. Mas aí eu tentei, fui fazer direito, fiquei um ano, detestei, e fui fazer jornalismo. Aí eu tenho um irmão 20 anos mais novo, e foi a mesma coisa. Ele foi fazer jornalismo, a gente não faz, não tem emprego, o salário é ruim, trabalha muito, aí ele foi fazer. Eu acho que, assim, sempre vai ter alguém desestimulando, mas, ao mesmo tempo, se você acha que é isso que você vai gostar de fazer, assim, que vai te dar tesão, não todo dia, tá? Porque a gente, assim, para cada matéria legal, tem 5 buracos de rua que você vai cobrir. Isso é a vida, né? As pessoas falam: mas eu não quero, não sei o quê. Mas, assim, se é um negócio que você gosta, meu, é isso, vai fazer isso. Se você puder, né? E eu queria aproveitar, vou fazer uma pergunta enquanto o pessoal também aí vai deixando outras questões pelo chat ou pelo microfone. A gente estava falando sobre essa questão do financiamento, né? Voltando lá para as fake news, para essa máquina que a gente comentou. Dentro da investigação que você fez, né, da sua apuração aqui no caso brasileiro, qual o perfil, né, desses financiadores? Não o perfil no sentido de quem eles são, porque isso a gente acompanhou e a gente mais ou menos sabe até pelo trabalho que você fez, mas no sentido do que eles acreditam, né? Eu tenho muito presente essa questão, porque quando a gente se depara com essas figuras, eu sinceramente me questiono se é por convicção ou se é por um pragmatismo, sabe? Do tipo, eu vou me apoiar a essas figuras porque elas são as figuras que estão no poder e eu posso me beneficiar materialmente de alguma coisa, então é assim que eu entendo que eu participo do jogo. Ou se não, se é por convicção mesmo, se é uma questão de compartilhar visões de mundo, e como isso, seja do campo material, seja do campo ideacional, consegue ganhar robustez e de fato se transformar numa máquina, né? Como que você percebeu essas costuras? Assim, queria ouvir um pouco sobre esses bastidores. Acho que em 2018, que você tinha muito, grande parte dos empresários, né, que patrocinaram isso, porque, assim, hoje a gente viu no inquérito do Supremo vários empresários que estão sendo investigados, e eu acho que esses empresários são mais true believers, né, que os caras estão lá até hoje, estão como a Vera Magalhães revelou e outras matérias, eles financiam protesto antidemocrático, né? São os caras que acreditam nisso. Em 2018, eu acho que grande parte do empresariado queria se livrar do PT, porque a política econômica do PT não era o que eles queriam, e, de fato, no governo Dilma tinha sido muito ruim, porque tinha a coisa da corrupção, se bem que a gente viu que isso tudo é muito relativo, mas, assim, tinha uma coisa muito anti-PT. Então, acho que muita gente era assim, o tipo de coisa que eles diziam, assim, as mensagens: vamos limpar esse país, vamos tirar o PT. Era isso, né? Então, quem se colocou melhor ali foi o Bolsonaro, e muitas dessas pessoas acho que não concordavam com várias das visões mais extremas, mas achavam que o cara ia se normalizar no governo, né? Como achavam com o Trump, o cara vai se normalizar. O importante é o Paulo Guedes, né? E parte dessas pessoas, eu acho que abandonou o barco, não tá mais nem financiando nem apoiando, tanto que a gente vê no Datafolha, nas pesquisas, que ele perdeu apoio entre as classes mais ricas e mais escolarizadas e ganhou muito apoio entre as classes mais pobres com o auxílio emergencial. Rolou essa dinâmica, né? Agora, tem vários empresários que são true believers, que os caras acreditam que realmente existe um movimento golpista para não deixar o Bolsonaro governar, que o Supremo é golpista, que a imprensa é golpista, que as coisas estão ruins porque não deixam ele governar.
Dureza, né? Vamos lá agora aqui para uma intercalando. Eu tô cheia das perguntas, mas vou intercalar com uma da Catalina, depois com uma da Mari. Catalina, olha só, um monte de pergunta. Catalina mandou aqui, Patrícia, sobre essa questão da bolha, como garantir que a gente não se veja nisso também? Por exemplo, na época das eleições, eu me vi cercada de amigos compartilhando voto na esquerda, para termos o resultado oposto na eleição. Como garantir que nós, jornalistas, estamos nos informando com informações genuinamente plurais? Meio aquela velha frase, who watches the watcher man, ou the watcher dog. Acho ótima essa sua percepção. Eu acho que a gente tem que se policiar com esse desejo inato, que é o viés de confirmação, né? De só ficar lendo o que corrobora as nossas crenças. Por exemplo, site super de esquerda, se você for de esquerda, ou site super de direita, se você for de direita, né? É bom a gente se expor. Eu não estou dizendo que você tenha que assistir ou ler o Terça Livre. Eu não estou falando de né, fake news, mas assim, de veículos mais conservadores, né? Ou, no caso, por exemplo, ler em política internacional, ler os editoriais do Wall Street Journal. É uma experiência. Eles são conservadores, né? Não são malucos, são conservadores. O Estadão, os editoriais do Estadão, são conservadores. Então, eu acho importante, né? Senão, de fato, a gente fica muito... E na internet também. Você pode ler na internet, assim. Em relação à nossa bolha, sempre tem várias tentativas nos Estados Unidos até, né? De você fazer, acho que é bubble bursting, que você bota duas pessoas nos extremos ideológicos para conversarem, né? Eu acho que sempre uma boa coisa é você não deslegitimar o cara que pensa totalmente diferente de você, né? Você tem essa coisa de falar assim, fulano é fascista. Eu já acho que começou errada a conversa, né? Tem um livro, nada contra a autora, não li o livro, etc. Mas o título do livro é Como Conversar com um Fascista. Eu falei, cara, tá errado, já começou errado. Se você grudou o rótulo na testa da pessoa e falou que ela é fascista, eu acho que você já inviabilizou a conversa, do mesmo jeito que se ela olhar para você e falar que você é petista ou comunista, sei lá. Então, acho que a gente tem que meio que entender de onde vem o outro. Assim, tem uma experiência que para mim foi muito, muito esclarecedora, que foi em 2018, não sei se vocês lembram, numa cidade na fronteira, Roraima com Venezuela, chama Pacaraima, os habitantes da cidade saíram queimando as coisas dos venezuelanos e batendo nos venezuelanos, né, nos refugiados. E, foi uma coisa horrorosa, xenofóbica, um ataque horrível. E aí, obviamente, que a reação do Sudeste, dos progressistas, era essa gente racista, xenófoba, não sei o quê, ignorante. De fato, de novo, sem legitimar um ataque xenofóbico. Mas aí, assim, a gente estava lá fazendo a matéria. Se a gente não entender, ou pelo menos entender de onde vem o outro, é o outro que está lá num estado que já é totalmente ferrado, sem recurso público, que o hospital já era um lixo e agora está lotado mais ainda, que a rede pública de educação também já era um lixo e está pior ainda, você tem que pelo menos entender. De novo, isso não vai legitimar ele sair batendo nos venezuelanos. Mas se você desqualifica e fala, você é um bando de ignorante racista, você não conversa. E com isso você incentiva essas bolhas extremistas, porque essas pessoas que aderem a esse tipo de político populista, extremista, são pessoas ressentidas, né? Porque elas acham que as necessidades delas são desconsideradas, né? Pessoal, outro exemplo. Em 2016, quando eu estava cobrindo a eleição do Trump, eu passei uns 10 dias no Cinturão da Ferrugem, ali, entre Western Pennsylvania e Ohio, que são todas aquelas indústrias, principalmente siderúrgicas, que não sobreviveram à globalização, porque eram um pouco competitivas. Então, você tem um monte de gente que foi uma parcela importante, mas não a única, do eleitorado do Trump, que são brancos, não muito escolarizados, e que se ressentem muito, né? Porque essa tal dessa globalização, eles são órfãos da globalização, né? Acho que também no Brexit, também muitos desses eleitores. Se ressentem muito. Basket of Deplorables, né? Da Hillary, lembra? Exato, é o Basket of Deplorables. Este exemplo, ao dizer Basket of Deplorables, já acabou. Ela já desqualificou o eleitor do outro. Você nunca vai. Então, assim, todas essas iniciativas
Daí só contando, que daí eu tive uma conversa com uns caras, eu fui num bar lá, que estavam esses caras, não sei o quê, e aí o cara falava uma coisa assim, porque esses hispânico, mulher, negro, eles sempre furam a fila, eles sempre têm todos esses benefícios e a gente, não sei o que, não tem. Eles têm sempre esse sentimento de serem injustiçados, né? Então, se você tem a Hillary dizendo isso, basket of deplorables, ou o próprio Obama, né, falou, também pegaram ele falando assim, esse pessoal que se agarra às armas e à religião, né? Isso tudo só alimenta essa formação, essa camada de gente que vai se agarrar num populista que basicamente é o quê? É um cara que identifica o inimigo. É tudo que o cara quer. É falar assim, sabe, sua vida tá uma merda, seu emprego não existe mais, não sei o quê. A culpa é do fulano. É do venezuelano, é do muçulmano, é do petista, né? É assim que funciona. Então, se a gente do outro lado já desqualifica todas as queixas do outro, você alimenta esse sistema, né? Por isso que eu acho legal essas iniciativas de política, não são políticas, né? São apartidárias, né? Mas, sei lá, juntos, não sei o quê, porque parte do pressuposto de juntar as pessoas, né? Assim, não adianta você falar assim, mas o fulano gostava da Lava Jato, mas o ciclano, ele não é de esquerda. Gente, né? Assim, eu acho que não é a hora. Se você começar a excluir, ou por exemplo, essa coisa, fulano votou no Bolsonaro, então ele não pode estar nesse grupo. Isso só divide, né? Perfeito. Agora uma pergunta da Mariana. Mariana Castro, ela fala direto dos Estados Unidos. Aqui a gente tem alguns alunos, aliás, tem alunos de todos os estados brasileiros, de todos os estados não, de todas as regiões brasileiras, e algumas pessoas falando da Europa e dos Estados Unidos. Aí a Mariana, que está nos Estados Unidos, diz: eu tenho uma curiosidade sobre as eleições aqui nos Estados Unidos esse ano. Já saíram reportagens, inclusive hoje, falando que a China quer que o Trump perca e a Rússia quer que o Trump ganhe. E que eles, né, cada um por sua vez, estão spreading fake news. O que você acha que vai ser o maior desafio aqui, né, lá nos Estados Unidos, nesse quesito? No quesito que quem que está ajudando? No quesito interferência externa versus interesses em disseminação de fake news. O Trump se agarrou aí na China mais que nunca, né? Porque é o único negócio que une os americanos nesse momento, né? É o único tema que é popular tanto entre democratas quanto republicanos, que é bater na China. E ele viu que, quer dizer, a Fernanda você vai saber muito melhor falar isso, porque você é muito mais especialista que eu, né? Mas assim, ele viu que ele não... Essas outras questões que ele tentou emplacar, como inflamar a base de apoio dele, não estavam funcionando tão bem, e agora virou a China, bode expiatório. A Rússia, eu acho que meio assim, depois que o relatório do Mueller não chegou a uma conclusão, meio que perdeu o gás, né? Os democratas meio que se ferraram ao tentar fazer um impeachment em base da interferência russa, né? Então, eu acho que perde um pouco o gás dessa história, não sei, né? Assim, agora, da China, eu acho que o Biden não vai aliviar para a China. Talvez ele não faça esse tipo de atitude tão brutal, né? Ou ele não seja tão transacional, tão obviamente transacional, né? Tipo, ou você faz isso, ou eu aumento a tarifa, ou não sei o quê. Mas certamente, assim, tanto que uma das primeiras coisas que o Biden está lá no plataforma de governo dele, que ele vai fazer, é uma reunião dos países democráticos, uma coisa dessas. Daí você já vê que é uma reunião anti-China, né? Então, assim, você vai continuar nessa pegada de common values against, non-democratic values, blá, blá, blá. Eu acho que isso aí não vai mudar muito, não. Agora, a Rússia, eu não sei, talvez a Fê saiba melhor. Tenho a impressão que perdeu um pouco o gás, não sei. Sim, eu compartilho com você. Inclusive, isso que você estava falando sobre o Biden é algo que eu até mencionei aqui ao longo do nosso curso, né? Quando eu fiz minha tese do doutorado, era sobre a relação Estados Unidos-China para a América Latina, né? E eu estudei o período Bush-Obama, né? E é bem interessante, porque eu sempre brinco com as pessoas que o legado da tese, depois desses anos, é basicamente fazer justiça
em nome do Bush, né? Porque em termos de relacionamento com a China, o governo dele foi muito mais exitoso do que o Obama, muito mais exitoso, obviamente, do que o Trump. Foi um governo de diretrizes pragmáticas muito mais bem calçadas, apesar, né, das outras questões que a gente sabe que aconteceram. E o Obama, em particular, que teve muitas dificuldades com a China e que a gente sabe disso, ele tinha dentro do governo como uma das vozes mais propensas a um tensionamento o vice-presidente dele, que era o Biden. O Biden chegou a dizer em diferentes momentos que era pró-elevação de barreiras tarifárias. O Biden chegou a propor troca de equipe, né? O governo Obama, inclusive, perdeu na equipe especializada em Ásia-Pacífico quase todos os especialistas em China, que foram substituídos por especialistas em Japão na época, e o Biden era um dos maiores entusiastas disso, né? Ele chegou a dizer que ele chegou a dizer textualmente que se ele fosse o presidente, teria iniciado uma guerra comercial contra a China naquela época. Então, por mais que, digamos, a dose talvez de mercurial seja um pouco menor, né, no Biden do que no Trump, eu concordo integralmente com isso que você falou sobre não aliviar, né? De fato, não parece ser o caso, assim. E até porque a China é esse aglutinador, né, da opinião pública. O Play the Chinese Card é um clássico já em todas as eleições, né? E agora mais que nunca, né, cara? Ainda mais com a história do vírus. Exato. A história do vírus chinês, né, que virou outra narrativa também. Eu vou intercalar, Pato, uma pergunta minha, de novo, com uma pergunta que tem ali no chat da Gabriela. A minha pergunta, ela é uma pergunta, também retomando a questão do livro, né, e da sua vivência, sobre como estão estruturadas hoje no Brasil essas redes de apoio, né, para pessoas que passam por situações como a que você passou, a Vera passou, agora mais recentemente Felipe Neto, enfim, os formadores de opinião, os acadêmicos, os jornalistas. A gente sabe que o contexto é o contexto do ataque, a gente sabe que o ataque é cada vez mais agressivo e a gente sabe que a legislação avança a passos ainda muito lentos, né? Que nós aqui já discutimos, ainda não é satisfatório o nível de regulação para poder criminalizar boa parte desses atos, as próprias ferramentas disponíveis para localização desses indivíduos ainda está muito incipiente. Hoje no Brasil, para você que, né, estuda isso e viveu isso, o que funciona, né? O que na prática resguarda e fortalece pessoas que sejam em algum momento inseridas nesse vendaval? Existem estruturas que ainda, apesar de tudo, conseguem fazer algum tipo de contraponto, instituições ou não? A gente realmente está muito atrás, sabe? Eu acho que existe um movimento muito importante da sociedade civil. No meu caso, eu fiquei, cara, foi uma das coisas que me seguraram ali para não ficar muito mal, porque você teve, assim, de todos os lados, né? Você teve, o Datena, todos os lados do espectro político, assim, a Comissão Arnes, todas as ONGs, elas se mobilizam, a Brage, todo mundo, assim, porque tem umas coisas que você fala assim, gente, isso aí não, você fala, isso passou de qualquer coisa de decência, né? Assim, às vezes eu olhava e falava assim, essa pessoa não tem mãe, não tem irmã, não tem filho, não é possível, né, que a pessoa... Mas eu acho que teve, sim, uma manifestação muito grande da sociedade civil, e em relação à legislação, o que a gente tem é processo por danos morais. Só que aí você só consegue processar alguém quando a pessoa fala em público, né? Assim, eu nunca vou conseguir processar quem criou e quem espalhou os memes e os vídeos pornográficos, que são nojentos e que estão na internet para sempre, né? Que qualquer pessoa vai poder achar um dia. Eu só consigo processar quem falou isso em público, o nome, tipo Eduardo Bolsonaro, presidente Bolsonaro, testemunha que mentiu. Então, de fato, você tem uma limitação. Teve até um caso recente que eu fiz matéria, que era um deputado de Alagoas, que ele pegou uma campanha lá de ataques contra ele, e ele pegou vários números, eram sempre a mesma carinha de uma mulher, mandando, né? Ou seja, era disparo em massa. E ele tinha os números, ele entrou na justiça e pedindo para o Facebook, dono do WhatsApp,
os IPs, os endereços IPs. Isso tudo está no Marco Civil da Internet. Tudo. E o Facebook não deu, arrumou 1000 desculpas, não sei o quê. Então, assim, as pessoas falam assim, não, mas hoje em dia você já pode pegar o log, que dá o IP e não sei o quê. Não, faz um corpo mole. Então, eu entendo que tenha, dentro da legislação em discussão, uma tentativa de conseguir rastrear. É perigoso, eu não sei se esse é o jeito melhor, provavelmente não é, né? Tem uma manifestação negativa, mas tem manifestação do outro lado que hoje em dia você tem zero accountability. Tipo. Vou agora para uma pergunta da Gabriela. Gabriela pergunta: você notou também nessas suas pesquisas a participação forte / o apoio de igrejas ou movimentos religiosos para a eleição do Bolsonaro no Brasil? Porque noto que esse foi um diferencial nas últimas eleições por aqui. E ela diz que ela tem dúvida se ela está enganada ou então falando da própria bolha, né? Não, eu acho que segundo os estudos, isso eu falo não por conhecimento próprio, tá? Porque não, mas segundo coisas que eu li, de fato teve um papel muito importante o apoio de muitas igrejas, e não todas, mas muitas igrejas evangélicas que orientaram os fiéis a votar. Não sei se isso tem a ver com redes sociais, acho que não necessariamente, né? Acho que isso já aconteceu em outros governos, né? Inclusive o bispo Edir Macedo já apoiou o Lula, né? Que também acho que foi importante ali aquele voto na época. Então, eu acho que foi um dos principais motivos para a eleição dele, certamente, foi esse apoio das igrejas. Patrícia, pensando no livro, né, eu fiquei muito curiosa, e você já mencionou isso no início da sua fala, pelo título, né, A Máquina do Ódio. E você disse que é mais do que um gabinete, é uma máquina, né, em algum momento. E a gente supõe, quando a gente fala em máquina, que existem várias engrenagens, né, que dão sentido e que movimentam esse instrumento, esse aparelho, enfim. Se você tivesse que descrever, né, o que configura a máquina do ódio, as forças que fazem essas engrenagens girar, o que é que você nos diria? Então, é exatamente isso, que eu acho que não se limita ao gabinete do ódio. Então, obviamente, você tem o tal do gabinete do ódio, que esse nome aí surgiu, foi revelado numa matéria, acho que era do Gustavo Uribe na Folha no ano passado, que era como chamavam informalmente esse núcleo, que os principais integrantes são 3 pessoas, 3 homens, que eram apoiadores do Bolsonaro, né? Pessoas comuns que viraram influenciadores bolsonaristas, né? Um deles criou aquele Bolsonaro opressor, e aí eles começaram, eles entraram em contato com a campanha, na verdade muito antes, né? Com o vereador Carlos Bolsonaro. Alguns trabalharam com o Carlos Bolsonaro, no gabinete do Carlos Bolsonaro, e aí começou o governo, eles foram levados para dentro do governo para fazer a estratégia digital. Então, eles, obviamente, fazem essa coisa de análise de redes, curadoria de memes, né? Tipo, tem um monte de gente que manda meme, eles escolhem, eles determinam aquele negócio que eu falei, qual que é o tema que a gente quer hoje, qual que é o ciclo de notícias, como é que a gente quer moldar o ciclo de notícias, né? Só que isso é uma engrenagem, né? Eu acho que não é assim, você tem isso, aí você tem os próprios Bolsonaros, que todos têm milhões de seguidores, né, em todas as redes. Você tem vários deputados bolsonaristas que também têm milhões de seguidores em todas as redes. Você tem vários blogs de direita, sites de direita, influenciadores de direita. Você tem, dentro dessa estrutura de marketing, seja do Planalto, seja dos empresários, você tem agências de marketing cheia de troll que ficam postando coisa, que ficam fazendo ataque. Você tem um monte de robô que você contrata para subir hashtag, para mandar não sei o que lá. E aí você tem as pessoas normais que acreditam nisso e disseminam isso. Então, acho que este universo, né, não é uma coisa tão centralizada, é o conjunto da obra que impele essas mensagens. E você acha que a nossa máquina do ódio ela é análoga à máquina do ódio de outros países que você conheceu nesse processo que você descreveu, Estados Unidos, Índia, enfim, várias outras experiências populistas, ou aqui tem alguma jabuticaba diferente que você destacaria?
relação à Índia, por exemplo, eu acho que aqui e lá a misoginia é uma coisa muito forte, lá até pior, né? Você tem esse tipo de linchamento virtual de cunho sexual nas redes sociais, você tem a Hannah Ayub, que é uma jornalista muçulmana, ou seja, além de ser mulher, ela é muçulmana, ela sofre duplamente preconceito, que já fizeram um deepfake de um filme pornô com a cara dela. Só que a diferença lá é que você não vê o primeiro-ministro Narendra Modi participando e apoiando e incitando os apoiadores a fazer esse tipo de coisa, né? Talvez é um pouco mais discreto. Você tem, sim, membros do governo, tipo o Amit Shah, que é o braço direito dele, que eles retweetam eles retweetam esses perfis, como os Bolsonaro todos, esses perfis muito agressivos, né, que fazem campanha contra, mas o próprio Narendra Modi, ele falar uma coisa dessas como o Bolsonaro faz, isso acho que é uma coisa muito jabuticaba, assim. Do mesmo jeito do Trump, eu acho que ele fala um monte de absurdo, acho que não chega ao tanto de coisa ofensiva, ao tanto que o Bolsonaro fala, mas sim, é super agressivo com a mídia, mas não se sabe, ou pelo menos até que a gente saiba, que tenha uma parte da estrutura do governo, um gabinete do lado do coisa dele para ficar detonando a reputação das pessoas, atacando a oposição, né? É um treco que está dentro da estrutura de governo. Isso acho que também é bem nosso, viu? Na Índia tem, viu? A estrutura do partido é usada para isso, o BJP. Nos Estados Unidos, até onde eu sei, não. Maravilha. Bom, eu vou então convidar mais alguém que queira fazer perguntas. Temos alguém querendo se manifestar pelo microfone, por acaso? Apareceu aqui uma pergunta. Hoje eles estão tímidos por microfone, mas todo mundo está mandando pelo chat. Muitas perguntas longas. Vamos lá. Lana faz uma pergunta agora. Oi, Patrícia, tudo bem? Como você comentou, você acompanhou os bastidores da ascensão do Trump nos Estados Unidos e do Bolsonaro aqui no Brasil, percebendo as particularidades de cada um. Eu não tenho pergunta específica, mas gostaria de ouvir um comentário sobre o impacto que uma possível vitória do Biden teria na base bolsonarista aqui, mas no sentido ideológico, porque sempre penso que eles poderiam usar o argumento de uma ameaça globalista se concretizando. Pois é. Se o Biden ganhar, a diplomacia brasileira está com um belo pepino nas mãos. Porque todas as questões que estavam unindo, né, a diplomacia, política externa dos dois países, né, as prioridades, essa coisa da aliança religiosa, essa coisa contra o globalismo, né, de reação contra instituições multilaterais, tudo isso não cola com o governo Biden, né, porque não é a linha dos democratas. A linha dos democratas é você, por exemplo, o que você poderia usar de coisa em comum? Política ambiental. Agora, política ambiental do Bolsonaro não vai ser a mesma política ambiental dos democratas, né? Eu acho que até fiz uma matéria recentemente falando com umas pessoas, uma pessoa ligada à campanha do Biden. Uma das únicas coisas que eu acho que é um ponto de intersecção é a China mesmo. Ficar com o Brasil apoiando os Estados Unidos contra a China, bloquear a Huawei, bloquear aplicativo chinês, entrar aí nessa guerra fria apoiando os Estados Unidos. Em relação à base bolsonarista, é uma ótima pergunta, mas eles conseguem fazer milagres, né? Eles conseguiram transformar o Sérgio Moro em comunista. Ou seja, eles se elegeram defendendo a Lava Jato e usando o Moro como um trunfo. Aí o cara foi embora e transformaram o cara num comunista. E tudo bem, acho que tem uma base lavajatista que abandonou o governo, mas tem uns que, de alguma maneira, engolem isso, né? Ou a coisa do Centrão também, se elegeram falando que Centrão, ficar Centrão, pega ladrão. E agora eles estão lá com o Centrão e estão dizendo que temos que governar, não estou dando cargo de primeiro escalão, só de segundo. Então tá bom. Então, assim, não sei, eles são muito hábeis, né? Você sabe que esse seu comentário me coloca sempre aquela crise existencial da sociedade pós-moderna, da era da fake news, né? Que é o que fazer com isso, né? Porque a gente lida com uma sociedade que é, como você disse, a sociedade do ressentimento,
Nós estamos diante de uma crise institucional generalizada, inclusive no que diz respeito a estruturas de representação, ao próprio modelo democrático, que foi criando, de certa forma, esse ranço na sociedade em geral contra uma elite que não a representa, né? A gente viu isso acontecer nos Estados Unidos com essa narrativa anti-establishment, depois a mesma coisa aqui no governo Bolsonaro, né? Eu sou o camarada que como pãozinho com leite moça e tal, porque me conecto com as bases, mostrando que eu sou um cara simples e meio brucutu, assim, e tal. E aí eu me pergunto, né, como você falou, esse pessoal consegue reinventar a roda, convencer as massas de que o mundo é plano, faz dar nó em pingo d'água. Como é que a gente, como acadêmicos, vocês como jornalistas, competimos com esse discurso? Assim, qual é o lugar em que a gente entra? Porque às vezes quando eu faço essa autocrítica, eu penso, caramba, eles são hábeis, né? Eles são muito hábeis. E a gente que tecnicamente domina a comunicação, a gente que tecnicamente detém o conhecimento, não consegue penetrar, não consegue acessar. A gente é visto como membros de um Olimpo meio arrogante que não se mistura com gente da vida real, né? Você que está aí na fronteira dessa discussão, o que a gente está fazendo de errado, hein, Patrícia? Me conta. Tá, ótima pergunta de US$ 1 milhão. Eu só me ocorreu uma coisa agora. Fê, essa gravação, ela fica aberta para qualquer pessoa? Como é isso? Não, ela fica só disponível para os estudantes do curso e é limitado a eles. Tá, não, sabe por que eu te pergunto? Porque eu estava lembrando que uma vez eu fiz uma fala na PUC e o Eduardo Bolsonaro pegou essa fala que estava disponível publicamente e num momento eu estava descrevendo o tipo de coisa que falavam contra mim, que falavam, não sei o que lá, me chamavam de putinha do PT, e aí ele fez um clipe disso, dizendo Nossa. que ficava eu falando. Então eu tenho muito medo, porque eu tô super, assim, espontânea Não, aqui, aí que eu me liguei. não, fica à vontade, fica tranquila, a gente está fazendo a gravação, mas é só para o grupo de alunos mesmo, que são esses que são jornalistas, e não é aberto ao público, não é nada, Você não vai deixar num site aberto, né? Isso. Não, é tudo dentro da nossa plataforma, não listado, é tudo para realmente só os É estudantes. que é ridículo, é que me ocorreu agora, sabe? A gente agora fica paranoico, porque de fato eles usam isso, né? Não, fica tranquilo. É realmente bem Chatham House aqui. A gente está conversando Tá, ótimo, maravilha. Porque eu tô totalmente Chatham House mesmo, assim, super. Porque em tese eu não posso me posicionar tanto, né? Eu tô falando aqui mesmo, tipo, entre amigos. Mas apesar de a gente estar gravando, o espírito é o off the records, né? Só para esse Tá, nosso grupo mesmo. tá, E a ideia tá é bom. ter, eu brinco com eles que é quase um jantar sem comida, né? A gente está aqui batendo esse papo bem à vontade e eu até te agradeço muito pela sua espontaneidade. O pessoal aqui da nossa equipe está até me mandando uma mensagem dizendo que se inclusive você preferir, a gente não disponibiliza nem para quem não está aqui ao vivo. Se você preferir que os demais alunos que não estão aqui não vejam, a gente pode, Nossa, inclusive, você fazer explica? isso. Você Explico. explica? Sabe por quê? Desculpa pedir isso, mas eu morro de medo, porque assim, aquilo foi a morte. Aquilo virou mais um clipe, é mais um, né? É muito louco esse mundo, né? Não sei, Ó, eu já sou disseram super... aqui que você pode ficar tranquila e mandaram um coraçãozinho. Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada. Vocês podem até ver, vocês não vão querer ver, mas no perfil do Eduardo Bolsonaro ele fez isso e é muito escroto. Desculpa, é muito... Não, mas não nos surpreende, infelizmente, né? Vindo de quem vem. Bom, a sua pergunta é a melhor pergunta, porque é a pergunta de US$ 1 milhão. A gente não conseguiu descobrir... é boa. Jejum de comida, mas banquete de ideias é ótimo. A gente não conseguiu descobrir como viralizar informação correta, né? É uma coisa louca, assim. Desinformação, muitas vezes, tem o apelo de ser uma coisa revoltante, ultrajante, que desperta emoções, né? E viraliza. Como assim? Às vezes sem ajuda de robô, sem ajuda, né? Porque realmente esse tipo de coisa que engaja. Enquanto que informação científica, acadêmica ou uma informação jornalística equilibrada, né? Assim, sem graça, não vai viralizar isso aí. Então, assim, ou checagem de informação, então, checagem de fatos, assim,
Essa pergunta de $1 milhão, como fazer viralizar? Porque hoje em dia você tem uma pesquisa do MIT famosa que mostra que uma fake news anda muito mais rápido do que uma notícia verdadeira, né? Assim, anda muito mais. Tipo, acho que a notícia falsa que mais circulou na eleição na campanha do Trump foi a de que o Papa Francisco estava apoiando o Trump. Acho que essa foi a mais compartilhada no Facebook, pelo menos. E aí eles analisam a velocidade, o desmentido disso, mas ninguém viu, né? Porque assim, o alcance é muito menor. Então, teve umas experiências do tipo assim, putz, então vamos fazer checagem de fatos por vídeo, ou mandar áudio. Uma coisa muito de fake news hoje em dia é áudio, né? Tem muito áudio que é fake news. Vamos fazer uma checagem. Mas aí chegaram à conclusão que não é tanto o veículo, a forma, o formato, é mesmo a mensagem, é o teor da mensagem, que alguns criam essa coisa de revolta que gera engajamento. Então, basicamente a resposta é não sei. A gente está desesperado para descobrir como viralizar informação científica, acadêmica, jornalística, equilibrada, E aí, de qualidade. nessas horas, te interrompendo já, me parece a coisa mais idiota questionar, por exemplo, o movimento de Felipe Neto, ou Anitta, ou quem quer que seja, porque a gente precisa de vozes nesse momento, né? Óbvio, óbvio. Eu concordo 100%. A gente precisa dessas pessoas para viralizar informação de qualidade. O Anitta com a Gabriela Prioli, o Felipe Neto. É só assim que aumenta o alcance. Você acha que porque o vídeo do Felipe Neto, ainda que seja em inglês, no negócio do New York Times, do jeito que reverberou um tipo desses, e olha que ele, eu sei que meu filho é fã dele, ele não fala de política no canal dele, né? Mas, assim, esse tipo de posicionamento, a gente precisa muito dessas pessoas, porque é só assim que você vai conseguir aumentar o alcance de mensagem com informação checada. Tata, a Catalina faz um comentário, ela diz assim, não é meio doido que ao mesmo tempo que temos essa dificuldade de viralizar, também temos números recordes de assinantes na Folha e no New York Times? Como esse paradoxo se explica? Eu acho que números recordes de assinantes na Folha, bom, New York Times, sei lá, porque é o New York Times, né? Desde do Trump Bump, né? Que eles chamaram, que foi quando o jornal ficava sendo xingado pelo Trump, teve um salto em vendas, né? E os caras são um caso de sucesso de assinaturas online. A Folha teve um aumento de assinaturas e acho que tem a ver com duas coisas. Também teve um Bolsonaro Bump, né? As pessoas se dando conta de que ou você vai ter uma coisa cívica de assinar e defender imprensa profissional, seja a Folha, o Globo, o Estadão, ou a gente vai acabar sem imprensa profissional, a gente vai ficar com blog de esquerda e blog de direita, né? Isso é um enorme problema. E porque também eu acho que teve uma coisa de que, por causa da Covid, aumentou muito o interesse por noticiário, então teve aumento de assinaturas geral, assim, né? No mundo inteiro. Acho que essas duas coisas explicam isso. Agora, o louco é que, ao mesmo tempo que aumentaram as assinaturas, caiu anúncio, assim, vertiginosamente, né? Então, os veículos todos, de novo, sem ser o New York Times, que tem alcance global e 6 milhões e tanto de assinantes, todo mundo está numa situação bem difícil. Bom, maravilha. Pessoal, mais alguém quer aproveitar os últimos minutinhos para direcionar alguma última questão? Se vocês não tiverem mais questões, eu vou pedir para a Patrícia fazer um último comentário sobre o livro, contar para vocês sobre efetivamente o lançamento. Aliás, deixa eu até compartilhar a tela aqui com vocês, ó. Espera aí que eu estou abrindo aqui. Obrigada pelo merchan. Eu tô pouco hábil nessa coisa virtual do Zoom, agora sim, olha só. Super hábil, eu nunca ia conseguir fazer isso, imagina. Compartilhar a tela para mim é tipo... Ensaiei a semana toda, hein, para não passar vergonha. Então, olha só, pessoal, esse aqui é o livro, né, sobre o qual a gente está conversando hoje. Eu já tinha falado dele para vocês, sei que vários de vocês acompanham o trabalho da Patrícia, têm visto, né, esses prenúncios aí do livro.
A capa do livro é essa, então, A Máquina do Ódio, notas de uma repórter sobre fake news e violência digital. Ele vai ser lançado oficialmente agora no final do mês pela Companhia das Letras. O conteúdo, em grande medida, a gente explorou aqui nessa conversa, mas vou pedir para a Patrícia falar um pouquinho sobre esse lançamento nesses minutos finais, como é que vai ser, imagino que deva ser tudo virtual, e aí ela vai fazer o convite para vocês então, Pato. Então, já lançou. Jura? Na verdade, juro. Na verdade, assim, teve um lançamento que foi uma live no canal da Companhia das Letras com o Celso Rocha de Barros, né, que é um sociólogo, um colunista. E aí eu tenho feito várias lives, vários eventos, e vai ter mais um com o Thiago Amparo, não sei se você conhece, que é professor da GV e colunista também. Mas assim, o livro já está, no começo só estava vendendo o e-book, agora já está vendendo o impresso. E a gente vai continuar fazendo eventos, assim, eu sempre tenho, sei lá, tem um monte de conversa legal. Semana que vem tem uma do Comitê Gestor da Internet, aí tem uma na Escola da Cidade, aí hoje teve aqui, tem uma na GV, sei lá, agora sim, né, não tem lançamento, não tem autógrafo, esses negócios, agora é Covid, né? A gente está na era da Zoom Diplomacy, né? Como o pessoal fala. Total, Zoom Diplomacy. E é isso. Bom, se vocês devem ter milhões de coisas mais legais para ler, mas se alguém quiser ler, super aberta, sei lá, sugestões, críticas, comentários, né? Eu vou deixar meu e-mail aí para vocês. Se vocês mandarem algum e-mail e não responder, manda de novo, porque às vezes eu passo batido. Não é nada pessoal, é só desorganização, então daí vocês mandam de novo. E é isso. Eu acho que a gente tem que se acostumar com essa ideia de que hoje em dia esse tipo de manipulação está em volta da gente, ficar consciente, né? Não se deixar levar por esse tipo de coisa. Eu acho que isso é importante, né? Pelo menos a gente se deu conta de que isso está acontecendo. E, infelizmente, os instrumentos que a gente não tem instrumentos a gente não tem os mesmos instrumentos, porque a gente não quer ter esses instrumentos, né? A gente vai ter que manter os nossos, que são o quê? Informação acadêmica de qualidade, informação jornalística de qualidade, científica, e tentar aumentar o alcance dessa informação. Ao mesmo tempo em que vai, aos poucos, haverá algum tipo de regulamentação, né? Em relação a financiador de campanha de desinformação, em relação às plataformas, mas a gente, do nosso lado, tem que continuar fazendo o nosso trabalho, não se intimidar por esse tipo de coisa, né? Porque em fevereiro, sei lá, fui eu, depois de amanhã pode ser você, porque eles vão achar que você fez um estudo criticando Trump, ou que você criticou a política externa, como fizeram com o embaixador Recupero, como o próprio ministro das Relações Exteriores fez com o embaixador Recupero, que é inacreditável. Então, assim, não nos intimidar e continuar fazendo pesquisa, jornalismo, ciência equilibrado e não ideológico, para nenhum dos dois lados. Acho que é isso. É isso, gente. Um posto de razoabilidade. A gente já conhece, né, a Patrícia, todo mundo aqui admira o trabalho dela. A gente falou sobre ela extensivamente nas outras aulas. A gente acompanhou recentemente, né, mais os novos prêmios que ela recebeu. No dia que você foi premiada, a gente estava tendo aula aqui, a gente falou sobre isso, né? E é sempre um orgulho, né? Um orgulho saber que, de novo, uma mulher brasileira que foi exposta tantas vezes, né, resistiu a isso e levou, né, essa mensagem ainda com todas as dificuldades para frente, né? Então, eu queria agradecer demais, Patrícia, pelo seu tempo, né, por dispor aí de 2 horas numa sexta-noite, num contexto de tanta sobrecarga que nós temos tido, né, telas e telas e telas de encontros. Eu sei que homeschooling, né? Telas, você teses, né? Pois é, a gente tem que combater os paladinos do Planalto, ao mesmo tempo tem que ensinar o filho na escola e ao mesmo tempo tem que tentar combater as fake news, né? É multitasking essa vida do século XXI, mas realmente foi uma alegria, assim, ter você aqui com a gente, ó, o pessoal falando, vou ler o livro com certeza, já estou comprando, o outro diz assim, super ansiosa, essa aula foi incrível, foi uma inspiração. Tem um monte de mulher, só tem aluna mulher?
Você sabe que não, mas majoritariamente mulheres. Olha, e as que fizeram perguntas, né? Acho todas mulheres. É um choque ouvir um ato tão impactante, obrigada. Qualquer um pode ser alvo, incrível a explanação. Nosso curso não poderia acabar com uma forma melhor do que com esse depoimento. Foi incrível, admiração extrema, muito obrigada. Olha, as pessoas aqui, elas falam por si. Elas falam por si. Eu sei que eu quero fazer o curso, tá, com você ano que vem, se tiver. Me aprofundar nessas coisas dos Estados Unidos. Não, é verdade. Pode? É aberto? É para quem se candidata? Pode. Como é isso? Pode sim. Você é convidada de honra quando você quiser, para fazer, para dar, para assistir. Vou adorar. Não, eu quero assistir as suas aulas. Não, vai ser muito bom. Eu fiquei muito feliz. Queria agradecer, então, pessoal, aproveitando que hoje é a última aula, a participação de todos vocês, né, aqui nessa jornada. Foi uma experiência maravilhosa trocar com vocês, né, que também nos ensinaram muito com a experiência, as coberturas que vocês já fizeram. Eu desejo muito sucesso, muita sorte, que vocês tenham um caminho cheio de oportunidades. Desejo muita saúde a todos nesse momento que a gente está passando. Espero que a gente continue se reencontrando aí pelos corredores da vida. Vejam aqui em nós, né, em mim, na Global Atitude, em todos os organizadores, nos professores que vocês conheceram nesse curso, aliados sempre nesse compromisso, né, de ocupar lugares não tradicionais da política, de tentar defender a informação acadêmica, científica, jornalística verificada. É muito bom saber que, mesmo diante de tantas adversidades, tem um grupo de pessoas com esse interesse comum. E a Patrícia, como vocês mesmos disseram, ela coroou essa nossa jornada, o encerramento. Eu queria propor, nesses últimos minutinhos aqui, que se vocês estiverem de acordo, a Patrícia não se importar, que a gente pudesse fazer uma foto, né? Que agora é print, né? Não é mais foto, para registrar o encerramento do curso. Você se importa, Patrícia? Eu não, deixa eu soltar o cabelo aqui. Ah, maravilha. Então, eu também estou um pouco acabada hoje, que eu dei muita aula, mas aí depois a gente bota um filtro, né? Eu falo assim, aquele filtro Madame Tussauds. Todo mundo... Aí vão dizer, nossa, olha só, docente, essa hora da noite bonita, assim. Mentira, tudo fake news. Tudo filtro. Viva o filtro. Vou pedir para as... Olha só, hoje aqui ao vivo só tem moças, hein? Você falou e é verdade, só tem moças aqui ao vivo. Girl Power. Os rapazes vão ficar sem saber tudo que você contou, a gente vai ter que repassar. Vou pedir para o pessoal que quer aparecer na nossa foto, que então abra a câmera, né? Claro que só se tiver interesse, ninguém é obrigado. E faça aí uma bela de uma cara, um sorriso. Não vão piscar, né? Você tem que botar todo mundo junto, né? Aqui. Isso, coloquei. Aqui para mim já tá todo mundo junto. Depois eu passo para vocês verem se vocês ficaram bonitos e para botar os filtros, hein? Que eu até tirei o óculos aqui para não refletir. Pode, ó, no 3, hein? Então todo mundo sorrindo. Pensa que vai ficar para a posteridade. 1, 2, 3. Mais uma para garantir que a Lívia não piscou. Eu achei que ela tava com cara de que ia piscar. 1, 2, 3 e... Pessoal, muito obrigada, Patrícia. Sinta-se Eu que agradeço. Linda. Foi sensacional. Eu vou querer com certeza o meu autógrafo assim que esse vírus deixar. Sim, e conte sempre com o nosso apoio e a nossa admiração, viu? Nós somos assim pessoas que admiramos muito o seu trabalho e que com certeza vamos continuar fazendo coro aí sempre que alguém for colocado na fogueira. Fique sempre... o e-mail. Passar o e-mail, né? Ela tá pedindo. Ó, é verdade. Meu e-mail é patricia.cmelo, C de Campos e Melo, Melo com 2 L's, @gmail.com. Assim, ó, vou colocar aqui, patricia.cmelo com 2 L's, @gmail.com. Deixa eu só pôr aqui para enviar para vocês. Aqui. É assim, né, Paty? Isso, é. Beleza, gente. Então é isso. Muito boa noite. Obrigada, Fê. Obrigada, gente. Muita saúde, muita força e sucesso para todos. Tudo bem. Tchau. Tchau, gente. Boa noite.